Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai aprender algumas posturas para meditar. A gente não vai aprender algumas técnicas de meditação hoje, mas a gente tem que começar pelo básico, principalmente os iniciantes, né? Meditar, eu costumo dizer que é um pouco mais difícil do que a própria yoga, tá? Ou do que até algumas posturas avançadas, porque exige muita concentração, exige muito foco. E a nossa mente, ela tende a sempre desviar do foco, né? Então é importante que vocês encontrem a postura mais correta e a postura mais confortável para que vocês meditem, porque senão a mente ela vai tirar, ela vai ela vai sair do foco e se concentrar no desconforto, que é o que a gente não quer. Então, primeiro, vocês, por exemplo, não precisam disso aqui, por exemplo, tá? Não é necessário. Eu tenho, porque eu costumo meditar várias horas, né? Então, sempre buscando um pouco mais de conforto. Mas vocês precisam de uma almofada, um travesseiro. Eu tenho esse aqui para meditar. Tem, quem quiser comprar também tem essa aqui que é um pouco maior, tá? Lembrando, para quem não tem muita experiência com meditação, uma almofada, um travesseiro, né? Um pouco mais alto acaba sendo mais confortável, tá? Primeiro, a gente tem que prestar atenção como a gente deve sentar na nossa almofada, porque a gente não vai colocar todo o glúteo na almofada, tá? A gente apenas coloca o cóccix, tá? Então, deem uma olhada para ver como que fica. Então, aqui tá a almofada. O que eu não posso fazer é sentar completamente assim, tá? Por quê? Porque pode acontecer da coluna ao longo da meditação ela ir se curvando, tá? Porque a coluna ela tem que ficar sempre ereta. Então a gente vai fazer com que a coluna fique de forma ereta por muito mais tempo, de uma forma mais confortável. Então a gente vai sentar apenas no comecinho da tua almofada. Olha só, eu só tô apoiando. Se vocês colocarem a mão aqui, vocês vão encontrar o ossinho do cóccix. É o osso do cóccix que eu vou apoiar apenas, tá? E assim eu consigo manter a coluna ereta. Importante também, gente, são os ombros, tá? Os ombros, eles têm que ficar sempre voltado para trás. Então, antes de começar a prática de meditação, gente, é sempre legal que vocês inspirem, levante os ombros para frente e joguem ele para trás, né? Os dois ombros, no caso. Então, o cóccix, ele vai estar apoiado, apenas o cóccix, né? O início do quadril e os ombros para trás, tá? Para trás e relaxado. Legal, gente, se atentar, porque muitas vezes quando a gente está começando a meditar, a gente tende, ao longo da meditação, levantar os ombros, tá? Isso causa tensão. Então ele tem que ficar relaxado. Então, levanta e joga para trás e relaxa. Agora, as pernas. Muita gente acha que tem que se meditar em lótus completa. E não, a lótus completa, ela é bem desconfortável para quem não está acostumado e para quem não tem flexibilidade. Então, para quem está começando, eu costumo sugerir essa postura assim. Então, um pé pode ser tanto direito, esquerdo, não importa. Um pé para trás, outro para frente. Os dois no chão, né? Então, a superfície do pé, as duas superfícies do pé vão estar no chão, tá? Então, pode ser, ó, dos dois jeitos. Assim, né? Coluna ereta, joga o ombro para trás. Essa é a postura mais inicial possível. Outra postura boa para meditar, para quem está começando, é com as pernas cruzadas, né? Com as pernas cruzadas. Não dá para sentar. Se você tem um pouco mais de flexibilidade, você pode jogar as pernas um pouco mais para trás, os pés, né? E deixar os joelhos no chão também. É uma opção boa para quem já tem um pouco mais de flexibilidade. Para quem não tem, ficar sentadinho com as pernas cruzadas é uma boa. São um pouco mais avançadas, né? Então tem o Siddhasana. O Siddhasana, vamos lá, vamos ver se eu conseguir mostrar aqui. Então tá. Então a gente vai colocar um pé, tá? A literatura sempre fala que é o pé direito que fica embaixo. Mas pode ser o esquerdo também, tá? Então, o nosso calcanhar, ele vai ficar
bem no períneo, tá? Ele vai encostar no períneo, que é onde fica o chakra Muladhara, o chakra básico. Então a gente vai colocar ele bem no períneo, então ele fica bem embaixo, como vocês podem ver. Essa é uma postura, gente, que auxilia muito para a coluna ficar ereta. Aí a outra perna, no caso a minha esquerda, eu vou colocar os dedos do meu pé bem aqui. Então eu vou colocar ele aqui. E o meu pé direito, ele vai ficar dentro da perna, dentro da perna esquerda. Então olha só. Essa é a postura Siddhasana, se não me engano o nome dela. Você vê que automaticamente a coluna ela fica bem ereta. Vamos ver mais uma vez. Olha, gente, a outra postura para meditar, que é a postura que eu particularmente mais utilizo, que para mim é mais confortável, é a meia lótus, tá? Mas a meia lótus, tanto a lótus quanto a meia lótus, ela é sugerida para quem já tem flexibilidade, experiência com yoga e meditação, porque ela pode ser desconfortável para longos períodos de tempo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar o meu pé direito na coxa esquerda, tá? Muita gente já quer colocar assim. A gente tem que abrir o quadril. Então, para você fazer tanto a meia lótus quanto a lótus, você precisa ter uma abertura de quadril. Então, você vai jogar. Eu, no caso, vou colocar o pé esquerdo em cima da coxa direita. Então, eu vou abrir o meu quadril esquerdo, meu quadril direito, desculpa. E vou colocar meu pé na coxa esquerda, tá? O importante, gente, é que tem que tomar muito cuidado com o joelho, tá? Não pode forçar o joelho. E o meu pé esquerdo vem embaixo. Então, essa aqui é a meia lótus, tá? Para eu sair dessa postura, também tem que sair com uma técnica. Então, eu levanto o joelho, abro o quadril e estico a perna. Agora eu vou fazer com a perna esquerda, tá? Então, a minha perna esquerda vai vir para cima da coxa direita, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a minha perna esquerda, eu vou abrir o quadril, tá? Porque assim eu não forço o joelho. Coloco bem em cima da coxa e o pé direito vem embaixo. De preferência também, gente, seguindo aquela postura do Siddhasana. A perna que está embaixo, o pé que está embaixo, o calcanhar tem que encostar no períneo. Então, ajeita, né? O cóccix, apenas o cóccix apoiado, tá? E essa é a postura final. Relembrando, para eu sair da postura, levanto o joelho, abro o quadril e saio. Por exemplo, na meia lótus eu consigo ficar meditando por 1 hora, mas isso eu já faço há anos, né? Eu lembro que quando eu comecei a meditar em meia lótus, eu conseguia, sei lá, por 20, 30 minutos, aí a perna doía o tornozelo, então tem que tomar muito cuidado. A gente vai, daqui a alguns vídeos, a gente vai fazer alguns aquecimentos, joelho, coxa, tornozelo, pra gente, pro corpo se acostumar com a meia lótus e com a lótus, tá? Agora a gente vai pra lótus completa, né? Então a técnica é basicamente a mesma da meia lótus, só que a diferença é que os dois pés vão estar em cima das coxas, né? Então eu vou pegar meu pé direito, abro o quadril, ponho em cima da coxa esquerda, pego o meu pé esquerdo, abro o quadril, ponho na minha perna direita, né? Muitas vezes, quando as pessoas não têm muita flexibilidade, é capaz que um joelho fique levantado, né? Então é bom ficar treinando, jogando ele para baixo, tá? Mas a partir do momento que você senta numa almofada, o joelho ele vai automaticamente pro solo, tá? Então, essa é a postura final. Vamos fazer trocando as pernas. É sempre bom, gente, meditar
trocando as pernas. Não durante a meditação, mas um dia medita com a esquerda em cima, outro dia com a direita em cima, porque daí as duas pernas elas ficam igualmente trabalhadas, né? Elas ficam igualmente flexíveis, né? Agora eu esqueci qual perna estava em cima. Eu acho que eu esqueci qual perna eu coloquei. Não, eu tava assim, agora é o contrário, né? Então, abre o quadril, foi. Perna direita, abre o quadril direito, foi. Essa é a Lotus, tá? Agora a postura das mãos, né? Então, a gente pode fazer em mudras ou não usar os mudras, né? Os mudras são as posturas das mãos. Eu geralmente gosto de meditar assim, com uma palma da mão em cima da outra, né? Joga joga o ombro para trás, tá? Também, outra maneira que dá pra colocar a posição das mãos, né? Para quem tem um pouco mais de habilidade, coloca as mãos em cima do joelho, tá? Joga os ombros para trás e fica. Parece fácil? Parece. Mas quando você não tem muita prática na meditação, quando as mãos estão em cima do joelho, os ombros ao longo da meditação, os ombros tendem a vir um pouquinho para frente, tá? Então por isso que eu digo assim que para colocar as mãos no joelho precisa ter um pouquinho mais de habilidade de prática com a meditação. Por outro lado, para os iniciantes é legal colocar as mãos mais nas coxas, porque daí o ombro ele fica automaticamente para trás, tá? E para quem já é mais avançado, coloca a mão mais aqui, mais que nem eu faço, porque daí aqui pode acontecer também do ombro vir um pouquinho mais para frente, então tem que ficar sempre alerta, tá? Então dá para fazer assim, ou na coxa, ou nos joelhos, né? Pode ficar nas posturas, né? Fazer o Jin Mudra, que é esse aqui, pode ficar assim. Pode ainda, eu não tenho muito essa prática em longo tempo, né? Mas pode ficar com as mãos mais esticadas, assim, certo? Claro, precisa, quanto mais tempo você meditar, mais conforto você vai precisar, certo? Então, ficar muito tempo com os braços esticados nessa postura, a gente acaba sendo um pouco mais desconfortável, tá? Então, tem que ver o que melhor se encaixa para você, o que melhor traz conforto para você. Porque o que a gente não quer é torturar nosso corpo, certo? A gente quer ter o máximo de conforto possível para que a gente consiga manter o nosso foco durante a meditação. Então, essas são as posturas meditativas. Muito obrigado, gente, pela atenção. Espero que esse vídeo seja de benefício para vocês e que nos próximos vídeos a gente vai aprender algumas técnicas de meditação, já que agora vocês têm o básico. Escolham suas posturas, gente. E experimentem, certo? Como eu disse, Lotus, meia Lotus e Siddhasana precisa mais de flexibilidade e prática, tá? Não esqueça, beleza?